Então, são 7 agora. Vai sair um oitavo já já, mas Esse é o são último? 7. Esse é o último que saiu. Pense grande e cresça livre. Como conquistar sucesso e independência financeira através da sua carreira. Muito dos seus livros, até mesmo no Subtalks que a gente escreveu junto, sempre tem muito essa questão da comunidade, do relacionamento. Você percebe que isso é algo que você construiu na sua carreira e que fez você ter sucesso na sua carreira e que você traz hoje para o seu negócio? Engraçado que assim, não foi um projeto pensado, né, ou um produto criado pensando assim, eu vou falar de comunidades. Não, foi natural, foi orgânico, né? No momento que a gente se conheceu, que eu estava voluntariamente tentando organizar um evento, né, gratuito na cidade, né, de Volta Redonda, para falar do ecossistema de empreendedorismo, falar de inovação, e eu fui atrás de um monte de gente para conhecer, o Ricardo, né, que estava lá também organizando junto, foi atrás, conhecemos o Marcos Mendes, né, que virou um amigo também querido. Foi natural. E dali para frente, você conhece bem a história, mas eu era funcionário da Microsoft, eu era da área de vendas, então assim, tinha todos os meus objetivos de meta de vendas, estava indo bem, né? Era fácil vender computação em nuvem, né, naquela época lá, mas eu precisava de algo mais para me realizar, né? Enquanto Glauter, carreira do Glauter, não o Glauter da Microsoft. E ao mesmo tempo, o lado legal da história é que naquele ano mesmo, 2017, dentro da empresa que eu trabalhava, pintou uma oportunidade que me convidaram para fazer uma coisa que unia o que eu estava fazendo fora da empresa, que era trabalhar com influenciadores, né? E aí veio o convite para eu sair da área de vendas e para uma área de marketing, que nunca foi a minha praia, para ser líder dos MVPs, né? E eu fui super feliz. Eu abri mão até de um bônus variável maior na área de vendas para assumir a comunidade de MVPs, um programa super legal, uma outra área da empresa. Mas por que me desafiou? Porque eu aprendia coisas novas, ao mesmo tempo eu estava liderando pessoas e ao mesmo tempo eu estava conectando com profissionais de todas as partes aí do Brasil e até de fora também, e depois da América Latina toda, e me fazia colocar em prática habilidades que eu não estava colocando como vendedor. A gente está falando muito de empreendedorismo. Quando você pensa em ter um negócio, você precisa conhecer muito de vendas também, né? Estudar, ler, aprender, ver palestras, participar de eventos. E eu acho que são habilidades naturais que um empreendedor precisa ter. Saber vender, saber liderar pessoas, saber influenciar pessoas, conectar. E quando eu assumi essa posição dentro da Microsoft de liderar uma comunidade de MVPs no Brasil, e um ano e meio depois, liderar a comunidade da América Latina como um todo, e vendo o mundo inteiro comunitário fazendo isso, me despertou uma coisa que eu falei, caramba, um monte de gente voluntariamente, às vezes pega um voo, por exemplo, você está aqui o André Ruschel, que é um MVP que mora lá em Santo Ângelo, que é interior do Rio Grande do Sul, né? Tá mais perto do Uruguai do que de Porto Alegre, que é longe, assim. E ele pegava um voo lá, vinha para São Paulo para dar uma palestra aqui, ficava 2 dias, às vezes, né, hospedado no hotel ou na casa de algum amigo, e depois voltar para casa, e não era para ganhar dinheiro como palestrante, ele fazia aquilo porque ele queria transferir conhecimento, e por isso ele ganhava o prêmio de MVP, por exemplo, e vários outros. Então, assim, essa galera me inspirou muito a continuar fazendo essas conexões genuinamente, sem querer me aproximar da Juliana por interesse de alguma coisa. Eu quero aproximar das pessoas sendo interessante e não interesseiro, né? E, naturalmente, quando você faz isso, começa oferecendo ao invés de pedir, você acaba conectando de fato, criando conexões genuínas, né? Eu acho que isso é muito rico. E aí, daí para frente, depois de trabalhar com os MVPs durante 1 ano e pouquinho, 2 anos, na verdade, 2 anos depois, eu publiquei meu 3º livro, que foi o primeiro livro sozinho, que até então eu tinha feito o livro, né, com você e com a Flávia, depois aquele primeiro com o Ricardo. E era um livro falando do que eu estava fazendo na Microsoft e fora, que foi o poder do People Chain. E até hoje, em várias palestras que a gente vai fazer, a gente fala muito disso, de como que as pessoas, né, como os profissionais podem se tornar mais valiosos quando estão em comunidades de outros profissionais, e as empresas também, né? Durante esse ano, por exemplo, eu participei de um fórum falando de inovação aberta, onde é muito desse conceito, que é muito novo até hoje, porque poucas empresas, eu quero deixar a sua visão também disso, poucas empresas de verdade sabem fazer inovação aberta, que é não pensar só dentro dela, projetos secretos, NDA, né, confidencialidade, não, mas conectar com pessoas da comunidade que não vão trabalhar para aquela empresa, mas que podem ajudar, trazendo ideias, ou a própria empresa fazendo um hackathon, organizando. Então, essa possibilidade de conectar com as pessoas, eu agreguei no meu DNA naturalmente,
E eu acho que todo mundo, se bem pensado, deveria fazer relacionamento. E por isso que eu falo que no poder do People Chain, as pessoas são os nossos ativos mais valiosos. Mas né? você acha que isso é uma coisa que a gente ensina? Eu acho que ela pode ser ensinado. Eu acho que tudo pode ser ensinado, Ju, de verdade. E eu acho que é interessante que não são coisas complexas de você passar. Tanto que eu vou fazer palestras numa empresa hoje para falar disso, de inovação aberta, e falo muita coisa do que estava lá. Mas eu acho que, assim, as pessoas entram numa rotina de produção, de trabalho, do dia a dia, e não param para refletir nesse ponto. Olha só, se você parar para refletir sobre o ponto de você quer criar um produto novo, quer evoluir o seu negócio, você faz uma reunião interna com 6 pessoas numa sala. Tenta sair fora da caixa um pouquinho, de repente, vai numa faculdade, né, busca alguns universitários lá para fazer uma dinâmica ali, ou fazer um hackathon mesmo, alguma coisa assim, ou um outro evento qualquer, não precisa ser um hackathon, mas um bate-papo, uma idealização de algumas coisas, para ouvir ideias novas. Sai da sua caixinha e tenta... Ou então busca no mercado organizações que já têm uma conexão grande com vários nichos, né, de comunidades técnicas. E aí essa empresa poderia ter uma ideia inovadora, muito mais rápido, que não é o ChatGPT que vai dar, a IA que vai dar, entendeu? São pessoas que estão em vivências de projetos do mundo inteiro práticos. Eu acho que o conceito ele não só dá para você ensinar, como eu acho que é simples de entender, mas aí tem que começar a praticar. O que dá valor é praticar, né? De você conectar a sua empresa com profissionais da área. Você quer ver um exemplo? O pessoal que não conhece, de repente, só para dar esse contexto, essa área que eu falei dos MVPs, a Microsoft foi, acho que, 32 anos atrás, estava para fazer 30, acho que foi ano passado. Então, assim, na década de 90, no meados da década de 90, ela criou esse programa chamado MVP, de Most Valuable Professional, o profissional mais valioso, que era uma forma da Microsoft premiar profissionais que não eram seus funcionários, e premiar por quê? Porque eles eram influenciadores, eles disseminavam conteúdo, eles ensinavam outras pessoas gratuitamente a aprender uma tecnologia da Microsoft. Então, para ela, premiar esse pessoal, reconhecer o trabalho desse pessoal, era uma forma barata de trazer para perto esses profissionais que não trabalhavam para ela, mas que estavam espalhados pelo mundo afora. Né? Cerca de 3 mil e pouco até onde eu estava. Então, assim, na América Latina, por exemplo, em 2022, a gente tinha 320 MVPs que não eram funcionários da Microsoft, não ganhavam nada da Microsoft monetariamente, mas eu liderava esse grupo, e muitos me chamavam de chefe até, de forma carinhosa, mas brincando e tudo mais, mas eu era o líder dos MVPs, e a gente conseguia fazer evento, a gente conseguia MVP em vários locais que a Microsoft nem escritório tinha, e eles faziam voluntariamente. Às vezes a Microsoft fazia assim, um patrocínio de hotel ou de uma viagem, tinha evento que eles iam para os Estados Unidos, inclusive, mas uma forma super inteligente de expandir ainda mais a sua capacidade de conexão. Eu dei o exemplo do Russo, por exemplo. Não tem escritório da Microsoft no interior do Rio Grande do Sul, nem em Porto Alegre tem. Mas em Porto Alegre também tem outros MVPs. Então, assim, esses influenciadores regionais tinham um impacto tão grande que a Microsoft não precisava abrir escritório lá.